Todo mundo já passou por uma noite onde você às vezes quer dormir, não consegue, ou sabe que no outro dia você vai acordar mais cedo que o normal, que você vai ter uma pequena privação de sono, ou às vezes até uma longa, e você sabe que no outro dia vai ser ruim, né? Mas o que a gente vai sentir exatamente? Então já clica no gostei, se inscreve no canal e mais do que isso, o que a gente vai sentir se a gente enfileirar várias noites de sono ruim? E para isso a gente tem um monte de estudos que não temos dúvida sobre algumas coisas que vão acontecer com a privação do sono. E uma delas é o ganho de gordura, o ganho de peso como um todo. Porque durante o sono, o nosso organismo faz uma regulação da grelina e da leptina. E essa regulação vai se ficar por todo o dia. E essas duas substâncias dentro do nosso organismo, elas vão ajudar na regulação da fome. Então, quando você dorme mal, o seu mecanismo de fome fica desconfigurado. Então, você tende a ter mais fome e, principalmente, por alimentos que são mais palatáveis e de alto valor energético. Você pode até achar que isso é besteira, mas o seu organismo ele faz marcos do tipo, olha, comi esse alimento extremamente calórico, o corpo consegue registrar uma marca disso, entender que aquele alimento, aquele sabor, ele traz bastante energia. É muito comum, né? Eu já tive vários relatos desses de alunos da consultoria, eu mesmo fazendo dieta. Quando você está numa dieta muito apertada, você começa a ter um tesão por umas comidas que você fala, nossa, eu normalmente não penso nisso. Às vezes uma coisa doce, uma pasta de amendoim, o seu corpo consegue registrar esse tipo de coisa. Coisa que às vezes quando você está fazendo um bulk, você nem lembra que isso daí existe. E aí nesse momento você vai sentir, mas de forma sem necessidade, energeticamente falando. Então a manutenção da gordura corporal fica mais difícil. A redução da imunidade também é uma certeza. Então você fica mais suscetível a ter infecções, problemas, sabe aquelas gripezinhas constantes? Às vezes você fica buscando isso em contágio e realmente é verdade, porque você tem pelo menos aqui duas respostas imunológicas, né? Uma primeira resposta de bloquear a ação, do tipo tive contato e não me pegou, e uma segunda de tive contato, me pegou, mas né, enquanto o cara estava morrendo de dor de garganta, eu dei 2 espirros e passou. Ou seja, eu lidei melhor com a infecção. E o sono piora as duas. Obviamente também, sem dúvida nenhuma, a fixação do seu conhecimento acontece durante o sono. Então pela tarde você estuda, você lê, e não é só estudar e ler, você está o tempo inteiro aprendendo. Imagina, você teve uma briga com alguém, você tem um aprendizado daquilo, como que você vai lidar depois. Imagina se você não consegue fixar. Então passa-se anos e você fica uma pessoa menos madura. Você vai ler alguma coisa aí, falando da área de estudo, você não consegue fixar aquilo. Aí você lê no outro dia e fala, ah, é verdade, eu já tinha lido isso. Mas não ficou na sua cabeça. Imagina dali a alguns dias, você ia ter que ler e começar de novo. E essa é uma das coisas de parte mental ali, emocional, mas tem coisas orgânicas mesmo. Como, por exemplo, não pela obesidade, mas você aumenta o risco de hipertensão, de doença cardiovascular. Você tem uma redução da libido. Talvez alguns aí consigam perceber isso. Às vezes dorme muito bem no dia, começa a perceber, se dorme muito bem, mas você tem mais libido, porque você tem mais energia, propriamente dito. E você às vezes fica procurando coisa com testosterona, que o sono também é baixa testosterona, vale lembrar, a falta do sono, né? Principalmente de forma crônica. Mas às vezes nem é a testosterona, é só a sua energia, você só precisa estar um pouco mais descansado. Por isso que, por exemplo, periodizar treino é extremamente importante. Né? Inclusive eu tenho um curso que ensina como montar um treino de periodização do zero, mais informações aqui na descrição desse vídeo. Se você está cansado fisicamente, você não tem desejo sexual, porque se você não tem energia nem para você, você vai ter energia para desenvolver uma prole. Em tese, historicamente, era o nosso objetivo com o sexo. Você tem mais risco para o diabetes, o tipo 2, o adquirido. Você tem mais alterações de humor, ansiedade, depressão, ou simplesmente você lida pior com essas coisas, do tipo, ia ter uma briguinha aqui, poxa, de repente eu ia bem, né, ia conseguir sair dela bem, só que aí você vem e explode. Ou às vezes é uma coisa mais fina, você ia se irritar aqui, né, e você se irritou aqui. Só que isso pode causar às vezes um mal-estar, e que depois você volta na briga, enfim. Piora de ansiedade e depressão. E aí você piora a ansiedade e depressão, você piora tudo. Né? Você tem mais risco de usar droga, você tem mais risco de descontar num alimento que já está com o mecanismo de fome desregulado, ou seja, vira uma bola de neve completa. E o grande lance aqui, tem uma pesquisa muito legal, que mostra que as pessoas não percebem a maior parte das coisas. Do tipo, você percebeu que a sua fome mudou? Não, não mudou não. Não mudou nada. Só que mudou. Por outros testes consegue se comprovar. Você percebeu que você está mais ansioso? Não. Aí você aplica um teste de ansiedade na pessoa e as respostas dela mostram que ela estava mais ansiosa. Então a própria pessoa não percebe.
E isso é muito grave, porque ela acha que a falta do sono não está atrapalhando ela. Quando é uma coisa de imunidade é mais fácil perceber, né? Pô, tô dormindo muito mal, tô ficando doente, muito doente quando eu pego a doença. Pô, beleza. Agora, ansioso? Não, não tô ansioso. Isso aí pra mim é mito. Não é mito, tá? Qualquer pessoa que dorme mal vai ficar mais ansioso, é com certeza. Só que se você não percebe, sabe, é duplamente pior. E esse é um dos principais, tá? Efeitos de curto prazo. Irritabilidade, sonolência e uma fadiga, um desinteresse, tanto por coisas físicas quanto mentais. Então aquela pessoa que às vezes procrastina muito, de repente é porque ela dorme mal. Existem outras coisas que vão acometer alguns grupos específicos, né? Por exemplo, no caso das crianças, você tem menor liberação de GH. Então você pode prejudicar o crescimento dessa criança. E não adianta tomar GH depois, porque existe uma época que você é responsivo ao GH para o crescimento. Depois pode tomar GH para sair pelas orelhas, você nunca mais vai crescer nenhum centímetro. Ou seja, tem coisas que são muito importantes e são exatamente naquele momento. Não tem como você recuperar um sono mal dormido. Olha que bizarro isso pensar, porque você pode dizer o seguinte, olha, eu durmo mal de segunda a sexta, mas sábado e domingo eu durmo pra caramba e recupero. Não, você não recupera. Porque uma noite que você dormiu mal, o outro dia você já viveu mal. Então se no sábado você dorme mais, legal, no sábado você vai render bem, mas isso não vai corrigir a segunda e a terça. Claro que ainda é melhor você ter 2 dias que você dorme pra caramba, né, e pelo menos dar uma recuperada no organismo, porque você ainda vai ter benefícios com isso, do que você simplesmente dormir mal direto. Mas você colocar que vai compensar o sono depois, não dá. Na verdade, assim, sendo bem honesto, até dá, mas tem que ser uma coisa exatamente no mesmo dia, do tipo, fui dormir meia-noite, acordei 5 da manhã, e aí 10 da manhã me deu sono, cochilei. Opa, aí já dá uma melhorada, né? Você viveu menos tempo no desconforto, logo que deu aquela caída você já recuperou, e aí vida que segue. Temos pessoas que dormem mais e menos, tá? Mas o que o pessoal normalmente aí entende é que um jovem ou um adulto precisa dormir pelo menos 7 horas por dia, tá? Uma pessoa mais velha às vezes dorme um pouquinho menos, 6 a 7 horas, porque começa a ter deficiência de melatonina, que inclusive já fiz vídeo sobre ela aqui no canal, lembra de procurar Leandro Twin mais tema, tem tudo sobre o uso dela. Né? E uma pessoa mais nova ainda pode dormir muito mais, né? Você vê bebês que dormem mais de metade do dia. E isso é muito importante para o crescimento, para o amadurecimento como um todo. Então, se você acha que, por exemplo, se você é um adulto que dorme 6 horas e se sente muito bem, provavelmente você se habituou a isso e você acha que está bem, mas poderia ser um pouco melhor. Lógico que não é tão fácil você conseguir, depois de habituado, voltar a dormir mais horas. Você pode ter dificuldade com isso. Mas você tem que rever algumas das práticas da sua vida, do tipo, realmente tirar o consumo de cafeína da sua vida. Ah, quando você toma nas primeiras 4 horas do dia, tudo bem, mas depois de 4 horas do dia, não. Se você tem problema de sono, não toma. Pô, Leandro, mas não é meio exagerado? Não, porque você tem problema de sono. Ou talvez você ache que não tem, mas tenha. Então toma ali, por exemplo, acorda 8 da manhã, café só até o meio-dia, depois 0 consumo de cafeína. Você vai dormir melhor. Faz o teste amanhã mesmo se você duvida de mim. Pô, você ficar mexendo no celular próximo da hora de dormir, essa luz inibe a produção de melatonina, ferra o seu sono, ferra a sua atenção e a sua disposição no outro dia. Então, poxa, 2, 3 horinhas antes de dormir, vai mexer no celular? Estamos na vida real? Estamos. Então vai mexer no celular? Baixa o brilho. Tenta deixar atividades à noite onde você não precisa olhar para o celular, do tipo assim, olha, ler coisas, ver vídeos, eu vou aproveitar durante o dia. Durante a noite, eu vou ouvir um podcast, eu vou ouvir um vídeo do Leandro Twin, vou colocar uma playlist que eu já montei durante o dia e vou evitar, né? Tudo bem, de vez em quando, travou o celular aqui, vou olhar para a tela, baixei o brilho por completo. Tudo bem, mas de preferência que eu vou curtir mais o áudio, menos o vídeo. Você consegue programar essas coisas. Lógico que você tem que ser adulto, né? Mas eu queria ver vídeo à noite. Bom, então você escolhe vídeo ou sono, né? Vídeo ou qualidade de vida. Então você precisa tomar boas decisões. Eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui, onde a gente fala um pouquinho mais sobre o sono, sobre higiene do sono, né? Até trouxe meu amiguinho Wesley Delanogari, que é um querido, um fofo. Beijo pra você. Dê uma olhadinha nesse vídeo que ele é bom pra caramba. O Wesley é sensacional, né? Dá uma olhadinha aqui.